Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o pastor Edson Barros, da Igreja Missão Apostólica da Graça, situada na rua Sargento Boining, 45, Castelânia, Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil. Bom, eu quero hoje trazer-lhe uma mensagem, trazer-lhes, melhor dizendo, uma mensagem diferente. Quero falar sobre os desigrejados. Antes de iniciar, eu quero pedir a vocês que se inscrevam aqui em meu canal do YouTube, ok? Dê o seu like, clique no sininho para que tudo que eu postar você possa receber. E compartilhe, faça seu comentário, me ajude aí, graças a Deus, eu estou com 3.000. Esse ano eu comecei com 300 e pouco, já estou com 3.000 inscritos, tá? Bom, essa mensagem, como ela é um pouco longa, vou fazê-la em duas partes, em 2 capítulos ou em 2 vídeos, ok? Vamos lá então, eu quero que você assista o primeiro e o segundo, para você entender o que é. E é fundamental, é relevante que você assista e preste atenção, porque eu sei que Deus vai falar com você. Tá bom? Vamos lá? Bom, o que é um desigrejado? Um desigrejado. Vamos lá. O desigrejado é alguém que se desvinculou da igreja ou de sua congregação institucionalizada, seja por decepção, por discordar da estrutura eclesial, buscando viver a fé de forma autônoma ou em pequenos grupos ou individualmente. Isso tem acontecido com milhares de pessoas. Em decorrência de muitos detalhes, muitos fatores, às vezes simples, às vezes graves, e infelizmente muitas pessoas têm estado nesta condição, e por causa disso tem até se afastado de Deus, né? Tem deixado de buscar a Deus, às vezes por causa do homem, por causa do sistema, por causa do dinheiro, enfim, são dezenas ou milhares de subterfúgios, né? Digamos assim, subterfúgios que as pessoas inventam para deixarem de buscar a Deus. E isto é mau, é ruim. Você não pode ser um desigrejado. Ah, mas não precisa ficar enfurnado na igreja. Ah, não precisa, para buscar a Deus, eu posso buscar a Deus em casa. Claro, você busca a Deus em casa, no meio do mato, em alto mar, dentro do avião, dentro do seu carro, em qualquer lugar. Até lá no centro de Macumba, se você buscar a Deus, você vai encontrar, sabia disso? Que Deus vai mostrar para você. Deus vai se revelar a você. Em qualquer lugar que você buscar a Deus, Deus vai, naturalmente, te abençoar ou se revelar. Mesmo que você tenha que sair de lá. Mas é importante, tá, que você entenda sobre isso. E é com você mesmo que está desigrejado que Deus quer falar. Ok? Bom, a igreja, propriamente dito, somos nós, não é verdade? Que somos o corpo de Cristo. A palavra de Deus, eu já fiz a mensagem, está tudo escrito aqui, até os versículos bíblicos eu já escrevi aqui para não protelar aqui a mensagem. Deus, preste atenção, a Bíblia diz em Atos, né, capítulo 17, versículo 24, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso é fato. Não é verdade? Deus é o Criador do mundo,
o Senhor do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas, nem a serviço por elas, ou seja, nem é servido por elas, pois ele mesmo dá a vida e o fôlego de tudo. Deus não habita em templos, né? Em casas. Por exemplo, aqui é minha casa, minha residência. Deus não habita aqui, mas Deus habita em mim. Deus não habita lá no templo, onde chamamos de igreja, ou a denominação, né? Como a nossa igreja, a Missão Apostólica da Graça, a denominação. Isso é necessário porque hoje tudo tem que ser legalizado, né? A congregação tem que ter o seu CNPJ, como nós temos nosso CPF, ok? Deus não habita lá, naquele templo onde nos reunimos. Mas vale ressaltar que, quando estamos lá reunidos em nome de Jesus, como ele próprio disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, ali Deus está. Deus se faz presente dentro de nós. Podemos ouvir a voz de Deus através da palavra, ou através da profecia, que é a própria palavra. Podemos sentir a presença de Deus, cantar louvores, orar. Podemos fazer muitas coisas, orar em nome de Jesus, fazer sinais em nome de Jesus, milagres em nome de Jesus. Mas Deus não habita em templos, correto? O templo de Deus sou eu, é você. Somos nós e vós que buscam a Deus, que um dia deram a vossa vida ao Senhor Jesus. Correto? Isto é fato. Deus não está lá na Assembleia de Deus, na Deus de Amor, no templo, na Universal, na Mundial, na Igreja da Graça, na Católica, lá na Batista, na Metodista, Wesleyana, etc. Deus não está lá dentro do templo. Agora, quando todos se reúnem para adorar a Deus, ao nosso Criador, como diz aqui, né, que Ele é o nosso Criador, é o Deus Todo-Poderoso, então Ele se faz presente ali. Ele se manifesta através do Espírito Santo. Por isso é necessário que haja o templo. Por isso é necessário que haja, né, o templo que nós chamamos de igreja, para nos congregarmos. Correto? Vamos lá então. A igreja precisa estar edificada em Cristo. Você que está desigrejado, presta atenção. Tudo faz parte. Isso aqui é uma nomenclatura, um conjunto de normas, né? Vejam bem, Paulo escreve-nos aos Efésios, capítulo 2, versículos 20 ao 22, dizendo o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, né? Abre aspas, Cristo Jesus está entre aspas, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário edificado ao Senhor, no qual vós também juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Por que apóstolos? Porque os apóstolos foram homens de Deus, né? Deram início à igreja primitiva, escreveram livros que hoje pertencem à Bíblia Sagrada, que nos edificam, foram inspirados pelo Espírito Santo, não escreveram de si mesmos, mas inspirados pelo Espírito Santo, tá? Por isso aqui está falando. Paulo fala sobre o fundamento dos apóstolos.
o fundamento dos apóstolos, os quais serviam a Deus e eram encarregados de pregar a palavra de Deus. Entretanto, vale ressaltar que a pedra angular, no qual está escrito aqui, ó, todo edifício bem ajustado, toda construção, edifício bem ajustado, precisa estar sobre esta pedra angular, que é o próprio Senhor Jesus. Cresce para santuário, preste atenção, santuário, que é o nosso corpo, dedicado ao Senhor, no qual vós também juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Vocês entenderam agora por que falam dos apóstolos? Fundamento dos apóstolos? Mas fundamento dos apóstolos, mas o fundamento exclusivo, único e perfeito é Jesus, que é a pedra angular. Vocês se lembram quando Moisés tocou na rocha, saiu água? Que é Jesus, representava Cristo. Isso é um eufemismo que significa uma simbologia. Jesus é a água da vida, a fonte da água da vida. Então nós somos edificados em Cristo, tá? Para a habitação de Deus no Espírito Santo. É isso que acontece. A igreja, eu, você, nós e vós, devemos, tá? Estarmos em Cristo, e não na denominação, e não no pastor, na ideologia, não nos costumes, mas na doutrina da palavra de Deus. Se você estiver edificado em Cristo, nada vai tirar você da igreja. Agora, eu quero aqui ressaltar que muita gente está desigrejada, muitas pessoas se encontram porque elas se escandalizaram com alguma coisa, elas se decepcionaram, às vezes com o pastor, com o sistema. O que eu quero dizer, amigos, que nós homens, pastores, mesmo que sejamos cheios do Espírito Santo, somos falhos. Se eu fosse perfeito, eu não estaria mais aqui. Jesus já teria me recolhido, me trasladado ao céu. Eu não sou perfeito. Talvez eu tenha mais defeitos do que vocês. Ok? E os pastores, bispos, etc, etc. Embora a gente procure fazer o melhor como eu não sou melhor do que ninguém, nem pior. Eu sou de Deus. Procuro fazer o que é certo, servir a Deus, pregar a verdade e conhecereis a verdade vos libertará. Embora existam muitos pregadores, bispos, missionários, que estão escandalizando a Igreja de Cristo, apostatando-se da fé, se locupletando das ofertas, dos dízimos, estão, entre aspas, fraudando, estão furtando aquilo que era para ser de Deus, da obra de Deus, que é o dinheiro, dízimo e oferta. Eu não sou contra dízimo e oferta. Eu prego, ensino e peço. Agora, o que nós não podemos, estamos fissurados pelo dinheiro e vivemos na ostentação como muitos líderes vivem por aí. Por isso que muitos estão desigrejados, por causa disso. Se escandalizaram. E isto é ruim. E esses líderes vão prestar conta com Deus. Tá? Eu mesmo conheço um líder, trabalhei com ele mais de 20 anos, não vou citar o nome, primeiro porque eu não posso, ele me proibiu através da justiça, liminares na justiça.
Segundo, que também não vou citar nome de ninguém aqui. Quando eu fiquei doente, abri muitas igrejas, fiz muitos pastores, obreiros, membros, para a glória de Deus. Mas quando eu fiquei doente, que eu sou um ser humano, sou suscetível a isso, quando eu mais precisei da igreja e dele, ele me mandou embora. Esse, para mim, eu já o perdoei, mas para mim é um covarde. É um covarde, é um canalha, tá? Porque não se faz isso. Por isso, muitos estão desigrejados. Mas não é porque eu passei por isso, eu vou deixar de servir a Deus? Ou vou deixar de fazer a vontade de Deus? Em hipótese alguma. Vocês estão me entendendo? É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês que estão desigrejados. Não olhe para o homem. Se não dá ou não der para você ficar lá onde você está, saia e vai para outro lugar. Entretanto, onde ou para onde você for, você vai encontrar problemas. Você verá problemas. Agora, existem problemas que são solúveis. Agora, existem problemas que não têm solução, como a apostasia e aqueles que se perderam, se desnortearam da fé, né? E estão aí vivendo na ostentação, com jatinhos, helicópteros, mansões, enquanto muitos de seus membros vivem na miséria, pastores vivem na miséria, com salário miserável. Infelizmente, está acontecendo, isso é fato. Mas isto não lhe dá, ou não use isso como subterfúgio para tornar-se um desigrejado. Tá bom? Vou parar por aqui, né? Essa é a parte número 1, depois eu venho para a número 2, para que o vídeo não fique muito longo, tá bom? É bom que você que está me assistindo assista o número 2, capítulo 2, ou a parte 2 desta mensagem, os desigrejados, ok? 21 969 22 11 07 é o meu WhatsApp. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar, tá? Quem quiser me convidar para ir pregar na sua igreja, ou cantar, levar uma mensagem, um estudo bíblico, sobre o tema que você quiser, tá bom? Deus abençoe vocês, eu sou o pastor Edson, da igreja Missão Apostólica da Graça, Rua Sargento Boininho, 45, Castelânia, Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil. Um abraço a todos, um beijo no coração, até o próximo vídeo ou capítulo, em nome de Jesus.